Então, o que nós acreditamos é que está faltando no Brasil, efetivamente, é um planejamento agrícola e um planejamento ambiental da atividade de produção para efetivamente conseguir cumprir o código. Até porque o código vigente, não o substitutivo, já permitia essa compensação de áreas de ausência de reserva legal fora da matrícula. Então, nenhum ambientalista, nenhum agricultor defende que áreas de alta aptidão agrícola devam ser ocupadas com florestas ou devem ser restauradas com florestas. Nós estamos falando que as áreas que devem ser restauradas com florestas são as áreas de aptidão florestal e menor aptidão agrícola. E isso existe na paisagem, né? Mesmo na paisagem considerando a microbacia ou a bacia, nós temos essas situações ocorrendo. Isso significa que se você... Alô? Oi, isso significa então que se você mantiver... Você está me ouvindo, Ricardo? Papai está me interessando. Você está me ouvindo, Ricardo? Alô? Oi, você está me ouvindo? Tô sim. Tá. Isso significa então que se você mantiver a exigência de 20% de reserva legal, o comprometimento agrícola não existirá, agropecuário não existirá. Mas isso não é... como é que fica isso relativamente às usinas de cana-de-açúcar, por exemplo, que ocupam vastas extensões de área contínua? Essas usinas, no caso de aplicarem os 20%, não teriam que comprometer parte da produção das quais elas dependem para poder atender esses 20%? De jeito nenhum. Essa é uma pergunta bastante interessante. A nossa atividade principal em adequação ambiental é com usinas de cana-de-açúcar. Isso eu estou falando de aproximadamente 38 a 39 usinas de cana-de-açúcar, onde nós fizemos o programa de adequação ambiental, fizemos esse diagnóstico. E esses dados que eu estou falando é exatamente dessas áreas de cana-de-açúcar, entendendo essas áreas como as mais historicamente que substituíram as formações naturais. Então, mesmo considerando cana-de-açúcar, esses números são de cana-de-açúcar. O déficit de reserva legal hoje médio no setor canavieiro é em torno de 8% apenas de reserva legal que estão faltando. Então, nós podemos considerar que, para cumprimento do código atual, do vigente, não do substitutivo, considerando a área de preservação permanente separado de reserva legal, não incluindo a área de preservação permanente no cômputo da reserva legal, o déficit de reserva legal hoje atual é de 8%, porque todas essas propriedades têm uma quantidade de floresta fora de APP que já podem ser computadas como reserva legal e tem várias áreas de baixa aptidão agrícola que foram tecnicamente sendo abandonadas da atividade de produção. Essas outras áreas somam em torno de 7 a 8%. Esse déficit de reserva legal poderia ser composto fora da matrícula, fora da propriedade, na microbacia ou na grande bacia. E aí tem um aspecto que eu acho interessantíssimo. Essas usinas de cana poderiam estar pagando para os pequenos agricultores situados nessas regiões de menor aptidão agrícola. O que são essas regiões de menor aptidão agrícola? É fácil da gente entender. Toda a Serra da Mantiqueira, que foi historicamente degradada para atividade de produção, com a tecnificação da agricultura, elas acabaram sendo abandonadas, porque em termos de custo não compensa produzir nessas áreas. Então, essas áreas foram desmatadas para a agricultura, mas hoje estão sendo ocupadas ou abandonadas ou ocupadas com atividade de produção de baixa produtividade, geralmente pecuária. E nessas áreas, nós poderíamos usar essas áreas para fazer a compensação dessa reserva legal que estão faltando nas regiões de maior aptidão agrícola. Isso permitiria, então, que a usina de cana pagasse para o pequeno agricultor da região da Mantiqueira para ele fazer a compensação desses 7,5% a 8% que falta de reserva legal nas usinas de cana-de-açúcar. Então, esse agricultor reflorestaria a área agrícola dele com florestas nativas, poderia manejar essa floresta para produção, já que a reserva legal permite atividade de produção de madeira, de medicinais, de frutíferas nativas, de melíferas, e ao mesmo tempo receberia
dessa floresta que ele restaurou de produção, uma porcentagem da usina como compensação, porque ele está fazendo a compensação da reserva legal que falta naquela usina. Isso seria um mecanismo interessantíssimo de distribuição de renda, favorecendo o pequeno agricultor, que está hoje, historicamente, está marginalizado nessas áreas de baixa aptidão agrícola. Você sabe se existe alguma iniciativa de emenda neste sentido para permitir isso? Existem várias iniciativas que estavam em andamento no momento que o substitutivo foi implantado, iniciativas bastante interessantes de grandes usinas, de grandes grupos corporativos de usinas, que estavam nesse movimento efetivo de fazer essa compensação desse déficit de reserva legal nessas áreas. É altamente vantajoso para a usina, por quê? Porque ela paga, o valor que ela está pagando hoje é metade do que ela pagaria de arrendamento de uma área de cana, ou seja, ela está pagando só metade desse arrendamento por ano para fazer a compensação da reserva legal e continua plantando cana na sua área, nessa área que ela não vai precisar restaurar para fazer o complemento da reserva legal. Então isso é um instrumento econômico. E para o pequeno agricultor, por que é econômico? Porque hoje ele está ganhando em torno de 150, 200 reais por hectare ano com essa pastagem de baixa qualidade, e ele passa a ganhar, explorando a floresta e mais o recebimento da compensação da reserva legal, em torno de 800 a 900 reais por hectare ano, quase 5 vezes o que ele ganha hoje. E é fácil a gente entender esse número, como é que se sustenta um agricultor que ganha 150 a 200 reais por hectare ano. Se ele tiver 30 hectares, 30 campos de futebol e usar 100% da área dele, ele vai ganhar 6 mil reais por ano. Se a gente dividir isso por 12, dá menos que o salário mínimo. Então é esse agricultor que está completamente marginalizado, que poderia ser favorecido nesse processo. E do ponto de vista legal, como é que isso poderia ser feito no âmbito dessa discussão legislativa? Uma coisa interessantíssima é que isso hoje já é possível ser cumprido no Código vigente. E ele estava em processo de cumprimento, ele estava em processo de negociação no Código vigente. O Código vigente atual já permite todo esse mecanismo de compensação da reserva fora da propriedade, na mesma microbacia e na bacia, e permite tudo isso no sistema de servidão florestal. Então, quer dizer, o Código atual já permitia isso. Por que eu estou dizendo isso? Que essa justificativa de ausência de áreas para cumprimento da reserva legal, que é a justificativa forte do substitutivo, o que o substitutivo colocou como justificativa principal da concepção do substitutivo? Faltam florestas para cumprimento da reserva legal no Brasil hoje. Então isso comprometeria a atividade de produção. Só que não foi colocado nessa análise as áreas que foram historicamente degradadas pela agricultura, que hoje, em função da evolução da tecnologia agrícola, são áreas de baixa aptidão agrícola e de alta aptidão florestal. Essas áreas não foram computadas nessa conta. E por isso é que faltam florestas, mas não faltam áreas agrícolas abandonadas. Um exemplo muito tranquilo disso é se nós pegarmos a Dutra, indo de São Paulo para o Rio de Janeiro. Basicamente, todo o entorno da Dutra é nessa situação, onde nós temos áreas muito degradadas, de pastagem muito degradadas, que praticamente não garantem em nada a sustentabilidade econômica desses agricultores. Nós temos várias imagens que você nos mandou. Eu não sei se a gente conseguiria projetar agora. Eu lembro quando eu assisti a tua exposição, essa ideia de que existem áreas dentro das propriedades que poderiam ser destinadas à regeneração florestal sem que houvesse comprometimento da produção, você ilustrava isso com imagens. Agora, a ideia forte, então, do que você está dizendo é que, mesmo no estado de São Paulo, onde a discussão a respeito da reserva legal é a mais polarizada, o respeito à reserva legal, ele é totalmente compatível com a manutenção do ritmo da produção agropecuária hoje. Essa é uma mensagem fundamental a ser passada
para os senadores, para as assessorias dos senadores hoje. E quais são os argumentos dos nossos colegas que insistem na ideia de que a reserva legal vai comprometer a produção agropecuária em São Paulo, Ricardo? É uma boa pergunta. Eu também não consigo entender isso, porque se a gente não considerar essas áreas agrícolas de baixa aptidão agrícola no estado, certamente ela comprometeria. Mas o que nós temos é um monte de áreas de baixa produtividade, de baixa atividade de produção, que certamente compensariam esse déficit de reserva legal das áreas de maior produtividade. E o mais interessante com isso, elas fariam isso aumentando o rendimento econômico desses proprietários que estão localizados nessas áreas de baixa aptidão agrícola. Então, é vantagem para todo mundo. É vantagem para o dono da área que passa a receber mais numa produção mais tecnificada e ambientalmente mais sustentável, e para a usina que está pagando menos para compensar a reserva legal, pagando metade para compensar a reserva legal, e pode usar todo o selo da certificação ambiental, todo o selo da agregação de valor com essa adequação ambiental da sua atividade de produção. Então, quer dizer, essa discussão da reserva legal, ou é de quem não conhece que a reserva legal pode ser compensado fora da matrícula, ou é de quem não conhece que a reserva legal serve para produzir, só que com menor impacto ambiental, ou é de quem não conhece áreas agrícolas que foram historicamente transformadas em agricultura e que hoje não servem mais para atividade de produção agrícola com tecnificação, com um mínimo de produtividade que garanta a sustentabilidade econômica do produtor. Em 2011, nós não podemos manter uma atividade de produção agrícola em São Paulo, em Minas, na Bahia, em qualquer lugar da Mata Atlântica ou qualquer lugar do Brasil como um todo, que tenha um retorno econômico em torno de 150 a 200 reais por hectare ano. Isso não tem nenhuma sustentabilidade econômica e nós temos que rever isso em termos de planejamento agrícola, não apenas de planejamento ambiental. Ricardo, nós estamos aqui na tela com a tua exposição em busca de relações de equilíbrio entre o agro e a sociedade, a agricultura e o meio ambiente no contexto do novo Código Florestal. Então, eu queria... Pronto, entrou agora, os nossos internautas estão vendo com o Dr. Ricardo Ribeiro Rodrigues, do LERF-LCB Exalc USP. Tem aí a página que o pessoal pode entrar para ver essa exposição. Quais as imagens que você acha mais importantes que a gente mostre para ilustrar o que você está falando? Já que você aí mesmo não tem como manusear. Dentro desse contexto que eu falo, eu acho que tem alguns dados que são importantes de serem mostrados da população conhecer efetivamente esses dados. Um deles se refere... Nós temos já conhecimento de todas as importâncias, tanto da área de preservação como da reserva legal, para a questão ambiental, para a questão da biodiversidade, por isso tudo. O Brasil é um país mega diverso e nós precisamos desse ambiente da reserva legal, desse ambiente das áreas de preservação permanente para fazer a contenção dessa biodiversidade, de conseguirmos manter esse mínimo de biodiversidade que é necessário para o país. Mas, mesmo considerando isso, quando nós pegamos, por exemplo, o slide 14, onde nós mostramos, num trabalho do Guedes Parovec, da Exalc de Piracicaba, que nós temos uma situação de pecuária ocupando 2/3 da área agrícola brasileira, nós estamos falando de 211 milhões de hectares com pastagem, e principalmente considerando que essa pastagem tem uma média de ocupação, isso pelo Censo Agropecuário de 2006, de 1,14 cabeças por hectare, isso é muito baixo. É essa atividade que rende em torno de 150 a 200 reais por hectare ano. E nós estamos falando de